Paz do Senhor a todos. A gente vai iniciar nossa quinta aula, né? Já finalizamos metade das nossas aulas, né? De discipulado. Agora a gente está do meio para o fim, vai ser bem rapidinho. E a gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus, né? Nós falamos aí do Deus Pai, né? Na primeira aula. Falamos do Deus Filho, né? Na cruz do Calvário. E agora vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e o ministério, né, dele em nossas vidas, né? E na igreja, de modo geral. Então, só para lembrar, nós servimos ao único Deus, né? Que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos são Deus, né? São igualmente Deus. Não é um mais importante do que o outro, né? Todos são iguais, digamos assim. E os três subsistem em um único Deus, né? A Bíblia diz que isso é mistério, a gente não tem como saber como é que isso se dá. Mas a gente sabe que a Trindade Santa está presente na Bíblia, né? A gente tem um momento que Jesus é batizado, né? Esse momento que Jesus é batizado, o Pai diz que esse é meu filho amado, em quem tenham prazer, né? E a pessoa do Espírito Santo aparece, né? Sobre Jesus, no formato de uma pomba, né? Então nós temos ali a Trindade Santa ali naquele momento, se revelando, né, para nós, testemunho, né, de que Jesus é o Senhor. Bom, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em Atos dos Apóstolos 1:8 e fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que recebemos a virtude do Espírito Santo, né? Que veio sobre nós, veio sobre a igreja, né? E para que esse receber o Espírito Santo de Deus? É para que nós sejamos testemunhas, né? Testemunhas de Cristo, né? Então, o que nós temos aqui é o poder de Deus em nós, né? Na pessoa do Espírito Santo, para que a gente vá e pregue o Evangelho em todo mundo, né? Aqui fala de Jerusalém, que é onde os discípulos estavam, a Judéia, que é na região, Samaria, que é uma região um pouco mais distante, até os confins da terra. Então não tem lugar na terra em que nós, igreja, né, não tenhamos que servir ao Senhor e testemunhar, sermos testemunhas de quem Jesus é, né? De quem Deus é. Bom, nossa introdução aqui, o doce Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É pelo Espírito de Deus que somos convencidos do pecado na conversão. Isso é importante, viu, gente? Porque sem o Espírito Santo de Deus, é impossível que a gente seja convencido de pecado, né? Eu posso ter os melhores argumentos do mundo, eu posso ter os maiores conhecimentos da Bíblia, o maior conhecimento da Bíblia no mundo, mas pelos meus argumentos, as pessoas não vêm para Jesus. Eu não convenço as pessoas, né, de pecado. Quem faz isso é exclusivamente o Espírito Santo de Deus, né? Então, quando você ouvir o Evangelho, quando eu ouvir o Evangelho, nesse momento, o Espírito Santo de Deus nos convenceu de pecado e aí nós viemos para Jesus, certo? É Ele quem nos dá a fé salvífica, né? A fé que salva é o Espírito Santo de Deus que nos dá. Por meio dele, nós temos comunhão com Deus e somos santificados, né? É por ele que a gente fala com Deus. É o Espírito Santo que nos ensina a glorificar a Cristo em todas as nossas obras. Sem ele, nada somos, né? Sem o Espírito Santo de Deus, não tem santidade. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não conhece a Bíblia. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe igreja. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe salvação, né? Porque é necessário que o Espírito de Deus habite no crente para que ele seja salvo, né? Veja que primeiro vem a cruz, né? Vem o se converter dos maus caminhos, né, de crer em Jesus, e depois vem a habitação do Espírito Santo. A gente vai ver com mais detalhes aqui na frente. Então, olha só. O Espírito Santo de Deus
é Deus, certo? Gênesis, primeiro capítulo aí do segundo versículo da Bíblia, lá no comecinho, está escrito assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o Espírito de Deus é Deus, né? Existem seitas que dizem que não existe Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma força de Deus, mas isso é mentira. O Espírito Santo de Deus é Deus, certo? Isso é muito importante, está claro, porque mesmo que a gente ouça pouco do Espírito Santo, menos do Espírito Santo de Deus em relação a Deus Pai, em relação a Deus Filho, isso não quer dizer que ele é menos importante, ele é igualmente importante, certo, gente? A onisciência do Espírito Santo, a gente pode ver em Salmo 139, versículo 2. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Então, tudo sabe. O Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente vai falar, o Espírito Santo de Deus sabe. Não há nada que esteja escondido dele. Onipotência, na criação a gente vê que é o Espírito Santo de Deus, né? Através da Trindade, cria todas as coisas. Então ele pode todas as coisas. E a sua onipresença, né? Que o Espírito de Deus está em todo lugar. Então ele tem os mesmos atributos de Deus, né? Do Deus Pai, do Deus Filho. O Espírito Santo de Deus tem, certo? Então se a gente for aqui em Jeremias 23, 23, a gente vai ver o seguinte: sou eu Deus apenas de perto? Perguntou o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Então, não é possível se esconder da presença de Deus. Isso faz parte também da pessoa do Espírito Santo, né? Então, olha só. Se a gente ver aqui em Romanos 8, 27, a gente vai ver que o Espírito Santo tem personalidade, é uma pessoa, certo? Então, Romanos 8, 27, a gente vai ver. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. E aqui o Espírito com E maiúsculo, né? Fala do Espírito Santo. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ele intercede por nós. Ele tem sentimento, ele tem vontade, ele é uma pessoa. Certo? 1 Coríntios, se a gente for aqui, a gente vai ver mais sobre esse ponto. 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, né? Nos revelou Jesus por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então veja, a gente vê o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele se entristece, tem ciúme e zelo, ele tem cuidado de nós. Então isso mostra que é uma pessoa, né? Como é o Deus Filho, como mostra que Jesus chorou no Evangelho, né? Ele é uma pessoa, só que ele é espírito, certo? Enquanto Cristo, ele encarnou, né, e virou um homem. O Espírito Santo é espírito, certo? Tiago 4:5 diz o seguinte: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, né? Ele nos guarda, ele zela da gente. Então ele quer que a gente ande no caminho do Senhor, não quer que a gente ande por outros caminhos. Né? Ele nos ama. Não é o ciúme humano, gente, é o ciúme de Deus. É diferente, certo? Então, ele revela a igreja, ele ensina a igreja, né? O Espírito Santo de Deus é que nos ensina as coisas. Quando a gente está lendo a Bíblia, buscando a palavra de Deus, conhecendo mais sobre o Senhor, é o Espírito de Deus que nos comunica a verdade de Deus aos nossos corações. Eu lembro que uma vez eu estava lendo 1 Coríntios 13, né? E logo quando, assim, pouco tempo depois que eu me converti, eu lembro que uma passagem, né?
o Espírito Santo de Deus me deu uma interpretação, fiquei tão feliz, tão alegre, porque a passagem falava sobre Cristo. No começo eu não consegui entender assim, depois que eu meditei, insisti, eu vi que Paulo estava falando sobre Cristo, né? Sobre Jesus. Então, a gente vê aqui que existem provas da personalidade dele. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque tem muitas coisas que a gente vai ver hoje ainda, mas ele intercede por nós, né? O Espírito Santo de Deus intercede por nós em Romanos 8, 26. Ele, quando a gente não sabe o que orar, quando a gente está tão mergulhado na presença de Deus, ele nos dá a oração, né? Ele nos direciona, ele nos guia. O Espírito Santo de Deus é que ordena a igreja em Atos 13, 2. Né? Quando você vê os irmãos orando por um missionário, né? Levantando as mãos ali, impondo as mãos, é o Espírito Santo de Deus que está direcionando. Veja que a igreja não vive sem Espírito Santo, gente. Né? Por isso é necessário intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo de Deus. É ele que testifica de Cristo. Né? João 15, 26. Diz o seguinte: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então é ele que dá testemunho, ele que dá testemunho através de nós sobre quem Jesus é. Quando a gente não era crente, Jesus era só uma pessoa pra gente. A gente podia achar que era o que fosse, mas a gente estava no mundo com a mentalidade do mundo. Quando vem a Espírito Santo de Deus, ele testemunha, ele testifica que Jesus é o Messias. Né? Ele nos ensina isso. Né? O Espírito Santo de Deus fala à igreja. Ele quem comunica a igreja. Né? Ele quem direciona a igreja. É esse Espírito Santo de Deus que está em nós, né? Habitando em cada um de nós. E ele convida as pessoas à salvação. Né? Agora, é necessário que alguém vá e pregue essa mensagem do Evangelho. O Espírito Santo faz toda a obra naquela pessoa. É só necessário que essa pessoa creia. Né? E uma coisa importante, isso que o Espírito Santo de Deus é uma promessa e garantia da salvação. Se a gente ler aqui em Efésios 1, 13 e 14, diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. É mais ou menos assim, gente. Quando a gente crê em Jesus, né, quando a gente se converte nos nossos caminhos, quando a gente vem para Cristo Jesus, só um minutinho, para que eu volto agora. Já vou. Voltei. Então, vendo essa passagem aqui, o que acontece é o seguinte: no momento que a gente é salvo, alcançado por Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E nós passamos a ser selados. Nós temos o selo da salvação. É basicamente assim: um dia Jesus vem nos buscar, certo? Jesus vem buscar a sua igreja. Nesse dia, todo mundo vai ser ressuscitado. Né? Vamos ser ressurretos e os nossos corpos, se Jesus não vier na nossa geração, nós vamos ser ressuscitados, não importa onde esteja, a natureza vai devolver os seus mortos. Né? O nosso corpo vai ser transformado, glorificado. Só que Jesus vai olhar, né, para a terra, por assim dizer, e vai buscar aqueles que têm o Espírito Santo. Quem tiver o Espírito Santo vai ser arrebatado, levado para a glória. Quem não tiver o Espírito Santo já está condenado. Certo? Então veja, olha a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é a garantia da nossa salvação. Por termos o Espírito Santo, estamos certos da salvação e da ressurreição em que o Senhor vai nos buscar. Amém? Gente, se tiver dúvida, pode perguntar aí no chat, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Bom, então esse é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo, ele faz uma obra em nós, no pecador, no crente e na igreja, né?
No pecador, a gente viu que ele convence o homem, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Nós somos feitos nova criação, né? O que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas é nos regenerar. Nós somos gerados mais uma vez. Só que antes a gente era nascido da carne, né? Seres humanos normais, como a gente viu lá na nossa segunda aula, caídos, mortos espiritualmente, inimigos de Deus. Quando a gente crê no Evangelho e vem o Espírito Santo, esse Espírito Santo nos faz nascer de novo. Só que agora nós não nascemos do Espírito, da carne. Nós não somos nascidos só da carne, nós somos nascidos do Espírito Santo. Portanto, nós somos salvos, somos alcançados. E quem regenera, quem gera a gente de novo, é o Espírito Santo de Deus. Né? Eu até repeti a palavra regenera 2 vezes aqui. Peraí. Então veja, ele é a pessoa que nos faz nascer de novo. Né? Nos faz ser transformado de dentro para fora. Não é uma transformação aparente apenas, gente. A gente, quando nasce de novo em Jesus, a gente muda por fora, muda. Como nossas atitudes, nossas ações, nossa forma de viver muda. Mas não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Porque quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Certo? Então o Espírito Santo de Deus faz isso com o pecador. Regenera e convence o pecador. Né? Faz nascer de novo e convence ele do pecado. Né? Já no crente, o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele nos consola. Por que essa característica tão importante do Espírito Santo? De consolar. É porque, gente, veja, quando a gente estava no mundo, a gente estava mergulhado no mundo, vivendo as coisas do mundo. A gente tinha as aflições do mundo, que o mundo dá, né, realmente. Mas a gente estava no mundo e o mundo estava a nosso favor, digamos assim. Só que quando a gente vem para Jesus, nós passamos a ser santos, porque a gente passa a ter a natureza de Jesus. Certo? E aí o que acontece, gente? Se pra gente era normal mentir, mentir não é mais. A gente não deve mentir mais. Se a gente costumava fazer coisa errada, né? A gente não vai mais fazer. Se a gente tinha o aplauso do mundo, agora a gente tem a condenação do mundo. Então a gente está em oposição ao mundo por causa da santidade de Deus em nós. Certo? Então veja só. Por conta disso a gente sofre. A gente sofre. Jesus diz que o mundo nos odeia, mas nos odeia porque odiou a Jesus primeiro. Certo? Mas ele falou, olha, tem de bom ânimo, né? Alegrem-se. Por quê? Porque eu estou com vocês até a consumação do século dos séculos. Né? Ele está conosco. Então agora o mundo está em oposição a gente, mas a gente está com Jesus. A gente não quer mais saber de pecado, Jesus está conosco. Né? A gente se entristece por causa das coisas do mundo, por causa da nossa natureza mesmo. Porque a gente ainda continua sendo pecador, mas não como antes, né? Nós somos remidos e lavados pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo nos consola nesse sentido. Certo? Ele é que nos guarda. Amém, Marcelo. É isso mesmo, irmão. Para que tenhamos paz. Então, essa paz é a paz que vem de Deus. É a paz que excede todo entendimento. É o Espírito Santo de Deus que nos dá essa consolação. Você quer falar uma coisa? Se quiser falar, fica à vontade. Vamos lá. Eu vou tirar o áudio aqui por enquanto, mas se quiser falar uma coisa, pode falar, tá bom? Ele nos guia, certo? João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará
apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Eu li isso com minha filha hoje. Então ele nos guia, ele quem guia a igreja na obra que a igreja tem que fazer. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. É o Espírito de Deus quem faz isso. É o Espírito de Deus. Você quer falar uma coisa? Abriu o áudio aí? Não? Tá, vou tirar o som só por enquanto, tá? Ele é que nos ensina, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Ele é quem nos lembra, ele é quem nos ensina, nos guia, nos direciona. A gente está aqui falando sobre a palavra de Deus, a palavra de Jesus, né? A gente está falando sobre, a gente falou sobre o Evangelho, falamos sobre tantas coisas que a gente vai falar ainda. Mas veja, quem está de fato aí convencendo, te falando, te ensinando, trazendo à sua memória todas essas coisas, o Espírito Santo de Deus. Não é o professor, não é o pastor, não é ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, ele que ensina de fato. Né? Porque eu estou aqui, né, em nome de Jesus, falando da palavra de Deus para vocês, nessa aula de discipulado para o batismo, mas quem ensina essas coisas, que vai lembrar vocês os momentos mais importantes, é o Espírito Santo de Deus que faz. Não é o irmão Gabriel, não é o pastor Joel, não é nenhum dos pastores. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Nós somos apenas instrumentos, né, para levar a palavra para a igreja, né, para abençoar e ser abençoado. É Ele quem concede poder para testemunhar Cristo. Atos 1, aqui é a fala de Jesus, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E foi como a gente leu, né? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Então, ele é quem concede esse poder para testemunharmos. É ele que nos dá os dons que a gente precisa. Né? Ele nos dá tudo que é necessário para a obra do reino de Deus. O que a gente tem que fazer? Simplesmente obedecer ao Senhor. Ele é quem intercede por nós, ele é quem santifica a gente. Santificação, gente, santificação é importante. Viver em santidade é importante. Não é só levantar a mão e crer em Jesus e tudo mais. É necessário andar em santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então não tem condição da pessoa dizer que aceitou Jesus, se converteu e tudo mais, e viver como vivia. Ou dar uma melhoradinha em algumas áreas, mas continuar fazendo coisa errada, continuar com um caráter duvidoso, sabe? Não é possível, não é. Isso não é possível. Certo? Eu não quero dizer que quando a gente se converte, a gente não tem áreas que a gente ainda precisa trabalhar. Claro que precisa. A santificação não é instantânea. A gente tem, claro, a gente tem existe sim uma santificação ali instantânea, né, em que muita coisa da nossa vida é transformada. Mas nós continuamos sendo santificados ao longo da nossa vida. Porque lembra, existe a batalha entre o Espírito Santo de Deus e a nossa natureza pecaminosa, né? E eles lutam entre si porque são naturezas distintas, opostas umas às outras, né? Então a gente precisa andar em santidade todo o tempo. Quem que nos santifica? O Espírito Santo de Deus. Só ele faz isso. Certo? Então, já na igreja, o Espírito Santo é quem separa os obreiros, né? Separa os trabalhadores. Todos nós fomos chamados para servir. Mas em missões especificamente, o Espírito Santo de Deus vai vocacionar alguém para ser um missionário, para ser um pastor, ou enfim. Essa pessoa vai ser capacitada, essa pessoa vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, vai entregar. Nós também entregamos nossa vida completamente, viu, gente? Mas o que eu quero dizer é, vai entregar a sua vida no sentido de ir para onde tiver que ir, né? Então, essa família de missionários vai a gente vai receber oração com imposição de mãos, porque o Espírito Santo de Deus já deu vocação e a igreja vai enviar. Gente, para onde quer que seja. Para onde quer que seja, o Espírito Santo de Deus vai enviar. Eu estou estudando sobre a história da igreja
E tem eventos aí no século XIX que houve uma explosão missionária no mundo inteiro, né? Agências missionárias foram criadas, associações, agências foram criadas e pessoas foram enviadas para o mundo todo. O mundo todo. A igreja despertou para isso e o mundo todo foi evangelizado, né? A partir de então, várias nações receberam aí missionários, missionárias, famílias e foram aprender as linguagens, foram traduzir a Bíblia em diversas linguagens, né? Então é isso. Tem um homem de Deus chamado William Carey que ele traduziu a Bíblia em 6 línguas diferentes. Deixou mais de 20 aí em andamento para traduzir, porque é a palavra de Deus é que faz diferença na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que uma agência missionária, um grupo missionário tem que fazer é, se esse povo não tem a Bíblia na língua deles, traduzir a Bíblia, né? Então isso é importante. Então, na igreja, obra de missões, né? Enviar para homens e mulheres de Deus pregar o evangelho onde forem, né? Seja no Brasil, no mundo, onde for. No ministério da pregação, é ele, o Espírito Santo de Deus, é quem direciona os homens de Deus a pregarem a palavra de Deus, né? De uma forma que Jesus quer que pregue ali para aquele povo. Quando ouviram isso, Atos 2:37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Pela pregação do Evangelho, foi pelo Espírito Santo de Deus, 3.000 pessoas se converteram ali na primeira pregação de Pedro, ali logo no Pentecostes, né? Oração. Então, o Espírito Santo de Deus quer que a gente ore, a gente busque o Senhor. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deixa eu abrir aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? É Ele quem nos leva à oração. A gente falou sobre disciplinas espirituais, né? Nós temos que orar, logicamente. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a oração, gente. É o Espírito Santo de Deus que muitas vezes vai guiando a nossa oração. É incrível. Umas vezes a gente está orando por uma coisa aqui, daqui a pouco muda a oração, vai para outra coisa, ora por gente que a gente nem conhece, ora por gente que a gente conhece. E o Espírito Santo de Deus vai nos guiando nesse sentido, né? E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus nos dá dons presentes, né? Nos dá poder para fazer várias obras. E aqui a gente vai falar de alguns dons, certo? Alguns dons a gente vai falar aqui. Dons de revelação, a gente tem o dom da sabedoria e da ciência. Veja, o Espírito Santo de Deus distribui esses dons como ele quer. A gente pode pedir a Deus por dons específicos, né? Deve pedir em oração. Dom para curar, dom de sabedoria, de conhecimento, de poder, da fé. Enfim, tem dom para várias coisas, a gente deve pedir, mas ele distribui como ele quer, certo? Pedro quer falar uma coisa? Pode falar. Só uma dúvida sobre os dons. Tem esses dons aí que o senhor falou e inclui também o dom tipo de falar em línguas? Dom de falar em línguas. Tem sim, a gente vai falar sobre ele, viu? Vai falar dele no instante. Okay. Então, temos o dom da sabedoria e da ciência. O dom da sabedoria é como o Espírito Santo de Deus dá um dom para um irmão, uma irmã ou várias pessoas, para que eles tenham um grande discernimento, um bom discernimento, um bom sabedoria para julgar alguma coisa na igreja, né? E aí ele vai aconselhar famílias, aconselhar pessoas. Deus deu o dom para essa pessoa para aconselhar, para tomar decisões, ajudar em decisões na igreja. Então tem uma família passando por uma crise, esse irmão ou essa irmã tem um dom de sabedoria, vai trabalhar ali para ajudar a solucionar aquele problema, né? Com o poder do dom de sabedoria. Dom de ciência é um irmão ou irmã que recebe um dom do Espírito Santo de Deus, né? Para ter grande conhecimento de Deus, grande conhecimento da palavra, grande conhecimento
do Senhor, da obra, do reino de Deus, né? O Senhor dá esse dom para essa pessoa. Mas veja só, esse dom não é um dom. A pessoa fez um mestrado, um doutorado e agora, né, um doutor em Bíblia porque tirou um título. Não é isso. Uma pessoa com dom de ciência, né, pode sim se aprofundar mais em teologia e tudo mais. Mas esse dom vem do Espírito de Deus. Certo? Tudo que a gente está falando aqui é do Espírito de Deus. Não é uma pessoa que treina e vai conseguir. É o Espírito de Deus que dá. Discernimento de espíritos é outro dom. Separa. Ana, a gente pede, a Bíblia diz que cada um tem pelo menos um dom, né, espiritual. Eu não lembro exatamente a referência para isso. Mas todo crente tem pelo menos um dom espiritual. A gente deve pedir por mais dons. Certo? Pedir ao Senhor dom de profecia para profetizar e edificar a igreja. Dom de cura. Senhor, eu quero ser usado em cura. Eu quero curar doentes. Né? Eu quero curar pessoas enfermas. O Senhor, peça ao Senhor e Ele pode dar se Ele quiser dar. Esse é o ponto. É dentro da soberania dele. Entendeu? Amém, irmã. É isso mesmo. O Senhor está vindo. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Valeu, Ana. Amém. Jesus está voltando. É isso mesmo, irmã. Jesus está voltando. Então, discernimento de espírito é separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador e a intenção dos corações. Discernimento espiritual é saber o que é certo e o que é errado, o que é enganoso e o que não é. É discernir se aquela pessoa ela está sendo usada pelo diabo ou não, sabe? Se essa pessoa está possessa e precisa ser liberta. O dom de espírito faz isso, de separar as coisas, né? Então, quem recebe esse dom consegue discernir com muita clareza essas coisas, né? Da intenção do coração, da obra do maligno, sabe? Muito interessante. Pede, irmão, pede, irmã, e o Senhor dá. O Senhor dá. Dons de poder. Temos o dom da fé, e aí temos a fé natural. Pode sim, Liz, você pode assistir depois, sem problema. Não se preocupe não, viu? Eu vou passar o link lá no grupo. Dom da fé. Nós temos aqui a fé natural. Qual é a fé natural? Eu vou comprar um carro na sua mão. Você acredita que eu tenho dinheiro e eu acredito que você tem um carro, né? A gente faz o negócio, eu pago a você, você me passa o carro. Aí é uma fé natural. É crer que as coisas vão acontecer. Crer que amanhã o sol virá de novo, enfim, né? Essa é a fé natural. A fé salvífica é a fé que, como a própria palavra fala, é de salvação, né? Nós queremos para a salvação. E temos o dom da fé. Esse dom da fé é um dom que o Espírito Santo de Deus dá, por exemplo, para que uma pessoa possa fazer uma obra grandiosa. Né? Imagine um irmão de Deus aí, o servo de Deus, não tem condição financeira nenhuma, mas ele acredita, porque Deus deu no coração dele que ele vai abrir um centro de recuperação de drogados. Meu irmão, minha irmã, esse irmão não tem condição nenhuma, não tem dinheiro nenhum para nada, mas ele acredita que ele vai conseguir fazer isso. E o Senhor faz ele perseverar nisso e de alguma forma o Senhor dá as condições. Daqui a pouco tempo, olha lá o irmão já com centro de recuperação e várias pessoas sendo salvas ali, libertas das drogas, né? Então o dom de fé é um dom de obras grandiosas, né? Que o Senhor faz através do seu servo e das suas servas, né? E aí temos aqui, Pedro, dom de línguas, né? Interpretação. A Bíblia fala que o dom de línguas nos ajuda a nos edificar nós mesmos, certo? Quando falamos em línguas, nós falamos em línguas que não são inteligíveis. Não é uma língua de outro país, de outro lugar, não. É uma língua que a gente não consegue compreender, certo? E ninguém, nem a própria pessoa que fala, consegue compreender. São falas aí de maravilhas ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas em línguas que a gente não consegue compreender, certo? Isso nos edifica, né? Tá lá no momento de oração, né? Quem recebeu esse dom em línguas, daqui a pouco começa a falar em línguas, aí começa a entrar uma profundidade maior de adoração ao Senhor. Mas são línguas que não são compreensíveis, né? E aí vem um outro dom, que é um dom de interpretação de línguas, né? Paulo fala que se alguém tiver línguas ali no culto, que alguém que interprete e fale, né? O que foi dito ali em línguas.
Então Deus é maravilhoso, ele nos dá o dom de línguas, pra gente falar, e nos dá a de interpretação. De repente a própria pessoa está falando línguas e começa a interpretar essas línguas. Eu já vi isso. A pessoa fala e ela mesma interpreta essas línguas. Ou alguém está falando lá e outra pessoa está interpretando aqui. De coisas grandiosas que o Senhor quer fazer. Busquem dons de línguas também. E mais ainda, mais do que o dom de línguas, busquem a interpretação delas. Né? Para compreender ali essas coisas maravilhosas que estão sendo ditas do Senhor. Né? Porque todos nós, como aqui está dito, falar línguas edifica nós mesmos. Mas o interpretador, quem interpreta a língua, quem recebe o dom de interpretar, edifica todo mundo, porque porque quem está falando línguas está falando de coisas maravilhosas. E quem está interpretando essa língua está falando com os outros irmãos, né? E para si também, sobre o que está sendo dito nessas línguas, né? Veja que são dons do Espírito Santo. Então nós temos dom de profecia, que é o quê? Falar aos homens em nome de Deus. Né? Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham o cargo, eles tinham o ofício, né, da profecia. Eles falavam em nome do Senhor. Então Deus dava uma fala, uma mensagem, e eles profetizavam. Vocês vão ver no livro de Jeremias, Isaías, aí diversas profecias escritas. Inclusive profecias que iriam falar de Jesus, que viria 400, 500, 600 anos depois dos profetas. Né? E essas profecias se cumpriram em Jesus. Então o mesmo Espírito Santo, só que ele nos dá esse dom de falar aos homens em nome de Deus. Só que é o seguinte, as profecias são sujeitas ao julgamento da igreja. Que infelizmente, gente, existem as profetadas, né? A gente chama de profetada, isso não tem na Bíblia, não. Mas são pessoas que dizem que estão falando o nome de Deus, mas não estão falando. Então, tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, porque, primeiro, a profecia não vai falar contra a Bíblia. Não vai. Certo? A profecia não vai falar contra a palavra de Deus, não vai falar de moralidade, pecado, induzir a pessoa a fazer coisas desse tipo. Nada disso. Né? Irmão, Deus te disse para você me dar seu carro. Irmão, Deus disse que você vai casar comigo. Não é por aí. Né? Deus pode falar isso. Ok. Mas isso tem que ser julgado pela igreja. Tem que ter discernimento. Cuidado, porque são vidas. Né? E outra coisa, irmão e irmã, se você receber uma profecia, guarda no coração e deixa o tempo passar. Porque se acontecer, não tenha dúvida, foi o Senhor que falou. Se não acontecer, adivinha só. Né? Foi o homem que criou lá, falou, a mulher falou alguma coisa lá e o Senhor não está no negócio. Certo? Por isso que está sob o julgamento da igreja. As fontes da profecia. Né? Profecia pode ser do espírito do homem, como eu falei para vocês. Um homem chega aqui, ou a mulher fala, eu estou dando uma profecia aqui, tal, tal, tal. E Deus não tem nada a ver com isso. Então, o homem que criou lá a profecia, sem temor nenhum, né? Dizendo que está falando o nome de Deus e não está falando nada de Deus. Pode ser um espírito mentiroso, né? Espírito maligno mesmo, né? Usando a pessoa que não é crente para falar uma coisa lá que diz que é da parte de Deus e não é. Espírito enganoso. E o Espírito Santo mesmo é a fonte real da profecia de Deus. As profecias é o Espírito Santo de Deus, né? Não há outro não, nem Espírito do homem, nem nada. É de Deus falando através do homem. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Versículo 21, não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Falso, mentira. Né? 25, ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Não teve sonho, coisa nenhuma. Entendeu, gente? Então, profecia da parte do Espírito de Deus, ó, vai acontecer, não tem errada. Pode confiar, porque o Senhor prometeu, o Senhor falou em profecia, vai acontecer. Veio do homem, não se enrola, não se engana. Veio do espírito maligno aí, com certeza vai ser contra a palavra de Deus, esquece isso. Certo? Então,
O propósito da profecia é edificar a igreja. A gente edificar é abençoar, é fazer a igreja crescer, né? Fazer a igreja conhecer mais de Deus, ter mais temor a Deus. Então o objetivo da profecia é essa. Ensino, ensinar a palavra de Deus, instruir, dirigir para o aperfeiçoamento dos santos. Então a profecia tem esse objetivo. A pessoa vai falar em nome de Deus e a igreja vai crescer com isso, vai ser abençoada com isso, né? Vai se alegrar com isso. Ou Deus pode dar uma profecia lá que a igreja tem que se arrepender, né, dos seus pecados ou pecados específicos. A igreja tem que realmente se quebrantar diante de Deus. Então veja, esse é a profecia que Paulo falou que nós devemos buscar mais. Porque essa profecia abençoa, edifica a igreja coletivamente. Certo? Então busque profetizar. Certo, gente? Então, aqui nós falamos dos dons de inspiração. A disciplina do dom de profecia. Todos podem profetizar. Certo? Aqui vamos para 1 Coríntios. Gente, os dons, como eu falei, o Espírito Santo de Deus distribui como ele quer. Né? Não tem ninguém mais importante que ninguém na igreja. Todos nós podemos receber dons do Espírito Santo. Não importa quanto tempo de igreja você tem, o que for. Pede a profecia, ora ao Senhor e ele pode te dar. Certo? Aí Paulo fala, em 1 Coríntios 14:5, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então veja, quem interpreta línguas vai edificar a igreja. Então veja que o objetivo de Paulo aqui é que a igreja seja edificada. Então ele deseja que todos falem em línguas. Quer que todos falem em línguas, mas quer que mais ainda profetizem. Né? Então todos podem profetizar. Em cada culto apenas 2 ou 3 devem profetizar, né? Porque não pode ter desordem, né? Não pode ir lá no culto todo mundo falar ao mesmo tempo. Deus não deu desordem. Versículo 29. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Certo? Versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, levantou 10 pessoas com profecia? Não. Um de cada vez vai falar e a igreja vai julgar essa profecia. Certo? Com ordem. Deus é um Deus de ordem. Não é de confusão, não. Cada um profetiza de cada vez. Deus não é Deus de confusão. A profecia está sujeita à palavra de Deus, né? Como eu falei, a profecia não é profecia de Deus se vier contra a palavra de Deus. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento de Deus, do Senhor. Se ignorar isso, ele também será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência e ordem, certo? A gente vai entrar no último tópico agora, que é sobre o fruto do Espírito Santo. Tá? A gente falou sobre os dons espirituais, agora a gente vai falar sobre o fruto, não os frutos não. O fruto do Espírito Santo, né? O resultado do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Galatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito Santo, gente. É isso que o Espírito Santo de Deus causa em nós. Certo? Fruto é o resultado do Espírito Santo de Deus em mim. O fruto do Espírito representa os atributos de Deus, os traços do seu caráter. Quer dizer, tudo o que a gente falou tem a ver com o caráter de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai me ensinar a manifestar essas coisas na minha vida. Vai me ensinar a amar como Deus ama. Né? Vai me ensinar a ter a verdadeira alegria. Quantas vezes na época que eu andava no mundo, eu ia pra festa, voltava pra casa, chegava na garagem sozinho, pensava que tinha alegria, não tinha alegria coisa nenhuma. Ele é falso, a falsa alegria, a verdadeira alegria está no Senhor. Quando a gente está no propósito dele, que a gente vive e anda com o Senhor, a gente tem a verdadeira alegria, a verdadeira paz, gente.
A gente é inimigo de Deus, né? A gente não tinha paz com Deus, mas passamos a ter a verdadeira paz. Paz com Deus e a paz verdadeira, né? Que pode estar o mundo acabando do nosso lado, a gente vai ter paz, vai estar com o Senhor. E o Consolador nos consola. Longanimidade significa que a gente vai demorar aí, deve demorar de se irar. Benigno e bom, né? Nós nos inclinamos a fazer coisas boas, a sermos bons também, né? A fé, acreditar, a ser manso, a ter temperança. Então, assim, de repente você é uma pessoa que era muito tinha um temperamento muito difícil, o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar isso, vai melhorar o temperamento, melhorar o comportamento, vai melhorar a forma da gente agir de dentro para fora. Observe, gente, é um processo. Certo? Você se converteu e muita coisa já mudou na sua vida. O Espírito Santo de Deus já fez. Mas outras coisas ainda vão levar um tempo, né? A gente vai andando com o Senhor. O que é que nos ajuda a acelerar esse processo? Oração, Bíblia, jejum, igreja. É isso que nos ajuda a aprender mais o que o Senhor quer, a podar as arestas do nosso caráter, né? Tem coisas que o Senhor não se agrada, vai cortando, vai podando, para que a gente dê muito fruto, né? Então, o fruto do amor do Espírito representa as expressões do caráter cristão. O amor. Né? O amor. Você vê que encabeçando aqui a lista, né, do fruto do Espírito, amor é o primeiro. Por isso Deus diz, para amar ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Né? Com toda a tua força, teu entendimento, teu coração. Né? É para amar o Senhor acima de todas as coisas. Então veja que o amor ele é importante. E amar o próximo como a nós mesmos. Então veja que Jesus disse que das leis dos profetas se resumem a isso: amar a Deus e ao próximo. Entendeu? Amar a Deus e ao próximo. É isso que a gente deve fazer. Né? E amor é sacrificial. Estou abrindo mão de alguma coisa para amar. Né? De verdade. Não é amor do mundo, não, gente. Todo mundo diz que Deus é amor e aí faz o que quiser. Né? Não tem temor nenhum. Não tem nada não. Deus é amor misericordioso. Não é assim. A gente já sabe que Deus é um Deus que se ira. Né? E não aguenta ver injustiça. O mal não para diante dele. A gente já viu isso. Então, o amor verdadeiro, genuíno, é o amor que vem de Deus, do Senhor. Né? Então, esse amar, né, a Deus é um amor específico. Não é de qualquer jeito. É o amor de Deus. E amar ao próximo também é o amor de Deus. Né? Nós manifestamos através do Espírito Santo em nossas vidas. E é um processo. Né? A nossa caminhada é um processo. Por isso tudo começa com arrependimento e perdão. Não posso amar ao próximo se eu não perdoar ele, se ele me fez uma coisa má contra mim. Né? Sem perdão, como é que eu amo? Impossível, não dá. E o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Né? A gente está amadurecendo. O fruto do Espírito, quanto mais a gente amadurece como servos e servas de Deus, mais a gente vai manifestando isso. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então veja, gente, a nossa relação com o Senhor é de completa dependência dele. Completa dependência. Nós somos completamente necessitados do Senhor, dependentes do Senhor em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, a gente estando no Senhor, nós estamos na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Estando nele,
a gente consegue dar fruto, muito fruto, para a glória de Deus Pai. Certo? Então veja que a Bíblia fala aqui que o pai do agricultor, ele vai podar a gente, tirando da gente os galhos secos que não produzem fruto em coisa nenhuma. E o que são esses galhos? Né? São problemas de caráter que a gente tem, são erros que a gente comete, são áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas e vão ser ajustadas. Mas eu preciso me dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, a minha vida pertence a Ti somente. Faz dela o que o Senhor quiser, Senhor. Tira da minha vida o que o Senhor quiser tirar. Mas, gente, o Senhor é tão maravilhoso que no nosso caminhar com Ele, Ele vai nos revelando as coisas, vai nos mostrando as coisas. E a gente começa a tirar valor de coisas que não deveriam ter e começar a dar valor a coisas que deveriam de fato ter valor. Ele vai transformando o nosso coração de dentro para fora. É de dentro para fora. Enquanto, por exemplo, lá, vou dar exemplo assim extremo porque Jesus falou isso, né? Então tinha um jovem rico que falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou que tem que cumprir, né, os mandamentos, não pode roubar, não pode matar, adulterar. Ele falou: não. O jovem falou: não, eu faço isso desde minha meninice, né? Eu não faço nada dessas coisas aí. A Bíblia diz que Jesus amou esse jovem e falou: resta você fazer uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Sabe o que aconteceu? Esse jovem deu as costas triste, porque ele tinha muitos bens. Onde estava o coração desse jovem? Com seus muitos bens. Então veja, eu não estou dizendo para vocês aqui, irmão, que Jesus vai te mandar vender tudo para você viver não sei de quê. Não é isso não, certo? Jesus só, naquele momento, falou para aquele jovem fazer uma coisa que sabia que ele não faria. Porque ele amava mais o dinheiro do que a própria Deus. O que eu quero dizer é um exemplo do que Jesus fará na sua vida. Ele vai tirar de você coisas que não servem, não prestam para você. Para quê? Para que você seja mais parecido com Jesus. Para que você glorifique a vida do Pai na sua vida, através da sua vida. A prova de que isso não é um problema é que depois que a igreja lá vem em Pentecostes, a igreja primitiva aparece, os irmãos estavam vendendo seus bens, assim, um monte dos seus bens lá, de um lado para o outro, para abençoar outras vidas. Isso foi feito de uma forma espontânea e natural. Então, à medida que você andar com o Senhor, né, na sua caminhada com Cristo, Ele vai tirar coisas de você, mas Ele já vai ter te convencido, te mostrado que isso de fato não tinha valor. Aí você começa a dar valor correto para as coisas corretas na sua caminhada com Jesus. Até o dia que você falar: eu posso perder tudo, só não posso perder Jesus. Eu posso... Tudo pode faltar na minha vida, só não pode faltar a presença dele. Amém? 1 Coríntios 13. Vamos ler aqui sobre o que a palavra de Deus fala sobre o amor, né? 1 Coríntios 13 fala o seguinte, olha. Deixa eu ver aqui no capítulo 13. Diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Quer dizer, aqui ele já tinha falado de dons espirituais, então eu posso saber falar todas as línguas de todos os homens, dos anjos, todos os tipos de línguas, mas se eu não tiver amor, e aí? Do que é que adianta? Não adianta de nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Adianta ter profecia, ter dom espiritual, ser cheio de dons e não amar? Não faz sentido.
Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quem tem que me levar a fazer as coisas, as obras, os trabalhos para o Senhor, a dar oferta, a abençoar a obra missionária, a pregar o evangelho, que tem que me levar a fazer seu amor. Essa é a coisa mais importante. Olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então ele é paciente, bondoso, não inveja, não quer nada de ninguém, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não guarda rancor, não fica com aquilo para ele mesmo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Com a verdade, que o amor tem alegria, né? Tem prazer com a verdade, não com a injustiça. Tudo sofre, observe, o amor sofre, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Veja só, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Foi essa passagem aqui que, quando era novo convertido, falei, quando, porém, vier o que é perfeito, o Espírito Santo de Deus me falou, é Jesus, né? Ele virá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Isso aqui é Paulo dizendo que nós veremos a Jesus face a face. Assim permanecem agora estes três: fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Sabe por quê, gente? Porque a fé um dia vai acabar. Né? Eu não vou mais precisar ter fé, porque eu vou ver Jesus. A esperança também vai acabar. Vai ter um momento que não vai ter mais esperança. Porque a esperança é esperar por alguma coisa. Né? Nós não vamos mais esperar, porque a gente já vai estar com Deus Pai na glória, na vida eterna com o Senhor. Mas sabe o que é que vai se manter? O amor. O amor, ele é para sempre. O amor do Deus Pai por nós. Então não vamos mais precisar ter profecia, línguas, dom de conhecimento. Não vai ser necessário, porque na glória nós teremos o nosso Deus, né? Nós estaremos aos pés do Senhor ali. A Bíblia diz que não haverá noite no céu, né? A Bíblia diz que o céu será iluminado pelo próprio Deus. Deus iluminará 24 horas os céus. Não haverá noite. Então veja como o amor ele é importante. A manifestação do amor nas nossas vidas significa que Deus está operando nas nossas vidas. Amar não é fácil porque o mundo é um mundo de injustiça, né? E amar significa que a gente deve às vezes sofrer injustiças, mas perseverar no Senhor, porque o Consolador está conosco, né? Então a vida cristã é uma vida de amor. Amar ao próximo, amar ao Senhor, e sermos guiados aí pelo Espírito Santo de Deus para a gente viver uma caminhada com Jesus, sabe, de experiências maravilhosas. Eu peço a Deus que vocês tenham experiências com o Senhor Jesus, experiências maravilhosas que vão envolver todo o ser de vocês, vai envolver o intelecto de vocês, as emoções de vocês, o corpo de vocês, né? Quando vocês estiverem mergulhados na presença do Senhor. É incrível. Eu peço que o Senhor dê a vocês experiências, né, da presença dele ali, né, com vocês de forma maravilhosa. Então é isso. Esse é o nosso Espírito Santo, né, nosso amado Espírito Santo. Olha como ele é tão importante nas nossas vidas, tanto para nós mesmos como para a igreja, né? Então, busquem ao Senhor os dons espirituais, mas acima disso, busque, Senhor, eu quero manifestar os dons do Espírito na minha vida. Primeiro para
glorificar o teu nome e também para experimentar esse poder, né, a presença do Senhor em vida de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui. Vamos orar para a gente finalizar.